Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 30. Mateus 25, do 14 ao 30. E não sai antes do fim dessa mensagem. Eu prometo que não vou me demorar. Nos próximos 20 minutos aí, que é o tempo que eu tenho, eu vou ocupar eles, para você também não chegar atrasado em casa. Mas não saia antes, para que você entenda o recado de Deus. Mateus capítulo 25, do versículo 14 em diante. Acharam? Diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou outros 5. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo e saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que recebeu 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Até aqui. Abre também agora em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7. Um versículo dessa carta, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. É uma frase só, mas uma frase muito importante. Acharam, amém? Diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Vamos repetir essa última frase? Mas Deus não nos deu, digam, de novo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Queira estar sentado. Irmãos, presta atenção aqui nesse paralelo que nós vamos fazer entre esses 2 textos que nós lemos. Final do ano agora de 2012 foi um ano que, para alguns, eu espero que para nenhum de vocês, foi um final de ano preocupante. Tinha aí um boato que o mundo iria acabar, né? Em dezembro, uns falavam dia 12, outros dia 21, e assim por diante, e tinha gente apavorada com esse papo, né, que o mundo ia acabar. E é claro, o mundo não acabou, mas por mais que foi um falso alarme, né, por mais que foi algo que a gente sabia que não iria acontecer, muitas pessoas começaram a questionar sobre a sua vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Como você tem gasto a sua vida? Como você tem gasto a sua vida? Sabemos que, por enquanto aqui, nós não somos eternos. Vamos ter uma morte, todos nós vamos morrer um dia.
ou se participarmos do arrebatamento da igreja, não. Mas haverá um fim, iremos morrer. Quando Jesus contou essa parábola desses 3 servos, que receberam algo do seu Senhor e eram responsáveis por fazer alguma coisa com aquilo, era justamente um momento parecido. Os discípulos estavam numa conversa com Jesus, perguntando sobre o fim, quando seria o fim. Jesus conta umas outras parábolas e conta essa também. Jesus revela algumas profecias, o que eles precisavam estar atentos, mas Jesus, o que ele queria que os discípulos entendessem: olha, não se preocupe tanto quando que vai ser, porque o momento nem os anjos no céu sabem. Fiquem preocupados a maneira que vocês estarão levando a vida de vocês, como vocês vão estar exercendo os talentos, aquilo que Deus confiou a cada um de vocês. Essa então é a primeira história, a história do texto que nós lemos ali. O outro versículo que nós lemos, a outra frase, a frase que nós dizemos juntos: Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a um jovem, o jovem Timóteo. Timóteo era um jovem muito inexperiente em algumas coisas ainda, em torno de 17, 18 anos, quando conhece Paulo. O Timóteo se apaixona por aquilo, queria ser um obreiro, queria ser um pastor, queria estar envolvido com a causa de Deus, mas ele às vezes era meio medroso. E Paulo, em algumas vezes, fala isso para ele. Pegando então essas 2 partes que nós lemos, nós vamos hoje estar refletindo sobre o que estamos fazendo com aquilo que Deus confiou a nós. Nós vamos colocar no lugar daqueles servos que receberam de Deus alguma coisa. E a gente recebeu tanta coisa de Deus que eu poderia aqui ficar pregando uns 5 dias seguidos sem parar. Mas como não temos o tempo, eu separei 3 coisas, então, fazendo essa ponte com a frase de Paulo, para que nós venhamos refletir sobre o que Deus nos deu e o que nós estamos fazendo com isso. 3 coisas que nós vimos Deus nos deu. Deus nos deu, repita comigo: poder, amor e equilíbrio. E uma coisa que ele não nos deu. Paulo diz: Deus não nos deu espírito de covardia. Covardia. Irmãos, vamos falar então do que Deus nos deu primeiro, depois as 3 coisas que Deus nos deu. Deus não nos deu espírito de covardia. Quando nós olhamos no grego, essa expressão é odelia, ter medo. O servo que recebeu um talento, não foi olhado pelo seu senhor como um servo mau, incompetente, por ele ter recebido apenas um. Não, porque ele não fez nada com aquele um. O que recebeu 5 foi lá, lutou, trabalhou, conseguiu mais 5. O que recebeu 2 foi lá, lutou, trabalhou, conseguiu mais 2. Mas esse, seguindo a lógica, deveria pelo menos mais um ter ganhado e oferecido 2 para o seu senhor, ou alguma coisa assim. Mas o que ele fez? Teve medo, espírito de covardia. Foi lá, cavou um buraco e enterrou aquela quantia que o seu senhor tinha lhe dado. A covardia não vem de Deus. O ser humano começou a ser covarde lá quando ele pecou. Lá quando ele pecou. O próprio Adão e a própria Eva, nós já vemos traços de covardia na personalidade deles. E de lá para cá é assim. Existe algo que nós precisamos entender sobre covardia. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais distante nós estaremos do medo e da covardia. E daí, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a nossa vida e o que nós vemos na Bíblia. A Bíblia sempre nos incentiva a sermos corajosos, confiando naquilo que Deus nos deu. O espírito de covardia não procede de Deus. Quando Deus deu autoridade para o povo de Israel sair do Egito e conquistar a terra de Canaã, o povo era uma multidão, centenas de milhares. Eles escolhem um representante de cada tribo, 12. Lá estão Josué e Caleb, entre aqueles 12. 10 e mais eles 2. De todos que vão espiar a terra que Deus já tinha falado que seria deles, os 10 ficam com medo. Eles voltam dizendo: olha, os caras lá são muito grandes, são gigantes, nós parecíamos gafanhoto pertinho deles, não tem como conquistar aquela terra.
Josué e Caleb, não dando espaço para espírito de covardia, ele disse: olha, os caras realmente são grandes, as muralhas são bem fortificadas, mas quem nos prometeu essa terra foi Deus, então vamos e tomemos posse dela. Na nossa vida hoje, não é diferente. Deus nos deu espírito de coragem, espírito de ousadia. E aí nós podemos já entrar na primeira coisa que Deus nos deu, que o apóstolo Paulo diz aqui: poder. Poder. Quando Paulo estava escrevendo isso aqui, ele escreveu em grego, ele usou uma palavra para falar poder, que no português veio, né, na nova versão internacional, traduzido dessa forma. Era a palavra dínamos. A mesma palavra que tem o radical da palavra dinamite, dinamismo, dinâmico. Era essa a intenção que Paulo estava querendo dizer. Gente, Deus não deu um espírito para vocês ficarem com medo, covarde mediante as situações. Não, Deus deu para vocês o espírito de ousadia. E para nossas vidas também, irmãos, todos nós, dentro do ser humano, nós já temos esse espírito de poder, de querer dominar, querer conquistar. O problema é quando nós vamos nos afastando de Deus, dando mais ouvidos às coisas do mundo, se encaixando na forma do mundo, esquecendo disso que Deus nos deu. Eu tenho visto tantos homens e mulheres saindo da adolescência cheio de sonhos, cheio de projetos, com muita dinâmica, com muita ousadia, muito dínamos. É um dinamite pronto a explodir. E faz projeto: eu vou chegar nessa empresa, eu vou trabalhar tanto, eu vou lutar tanto, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou passar para esse nível, eu vou crescer, eu vou ser promovido e tal. E vai alimentando esses sonhos na adolescência. Daqui a pouco os anos vão passando, a coisa não anda do jeito que talvez esperava, e assim vai desanimando. E vai perdendo o poder, o espírito de poder que Deus nos concedeu. Sendo que, conforme a parábola, nós não podemos regredir, nós devemos multiplicar. Nós não podemos nos encaixar naquele servo infiel, que pegou o espírito de poder e enterrou. Não, nós somos chamados para sermos motivadores, não apenas para a nossa própria vida, sermos pessoas motivadas, pessoas que olham para frente, pessoas que não desanimam no meio das situações difíceis. Nós temos o Espírito dado por Deus de poder, e precisamos tomar posse disso e deixar isso acontecer em nossa vida. Você que hoje tem 10 anos de empresa, você precisa estar com projetos novos. Se não deu certo da maneira que você tentou para ser efetivado, recomece, mas não deixe entrar o espírito de covardia, porque isso não lhe pertence. Você foi chamado para exercer o espírito de poder, que foi o que Deus nos deu. Quando eu olho para Davi, eu vejo esse homem. Era um garoto também, cuidava de ovelha. A sua autoridade, o seu dinamismo, não estava na aparência. A Bíblia diz que, olhando para Davi, ninguém dava nada. Pelo contrário, os irmãos de Davi, sim, altos, belos, formosos. Esses são os caras que todo mundo quer ver como rei. Mas Davi, aqui dentro, sabia quem era o seu Deus, sabia o que Deus tinha colocado no seu coração. E quando ele vai levar a comida, ele era o servo, vai levar comida para os seus irmãos que eram guerreiros no exército de Israel, ele ouve lá um gigante desafiando: não tem homem aí em Israel para vir lutar comigo? As guerras eram resolvidas para não ter tanta matança, cada exército escolhia o melhor guerreiro para ir lutar. E ninguém queria enfrentar o Golias, mas lá tinha um homem que entendia o que havia recebido de Deus, espírito de poder. Toma a frente, luta com o gigante e o derrota. Irmãos, as histórias da Bíblia, a história de Davi, elas não estão ali para apenas alimentar o nosso intelecto e nos dar conhecimento. Esse conhecimento precisa ser aplicado. Portanto, seja dinâmico, volte a ter o espírito de ousadia e de poder que Deus te deu. Não se acovarde mediante as situações que o dia a dia tenta te impor.
Olhe as coisas pelo lado positivo. Seja guerreiro, seja bravo, seja um campeão. Isso é o que Deus deu para você. E quanto mais perto você está desse Deus, mais é assim que você se sente. Não se deixe que nem aqueles homens que foram espiar a terra, que olhavam, nós somos gafanhoto perto deles. Não. Eles podiam, os inimigos podiam pensar, esses caras são os gafanhotos, mas quando você começa a acreditar na mentira do diabo na sua vida, aí é o problema. Por isso que tudo começa aqui, e Paulo diz, gente, transforme o mundo pela renovação da vossa mente. Não deixe o diabo enganar vocês, não deixe o inimigo enganar vocês. E quem diz para você que você não vai dar nada, quem diz para você que você é um fracassado, vai ser destruído, falou que caia por terra essas palavras, são palavras malignas. Agora, o problema é quando você começa a acreditar nisso. Eu me lembro, quando eu era adolescente, e eu já falei isso aqui uma vez, eu reprovei 2 anos seguidos, na 6ª e na 7ª série. Quando eu reprovei na 7ª série, as 2 vezes matemática, a professora olhou para mim e disse, esse garoto não vai dar nada. Irmãos, depois que eu ouvi aquilo, conversando com meus pais, graças a Deus pelos meus pais, falaram, não dê crédito para essas palavras. Me tornei um apaixonado pelo estudo, não dei crédito para aquilo. Esse ano, eu estou me formando na minha 2ª faculdade, dia 13 de dezembro, minha formatura em psicologia. Nesse ano, estou acabando minha 1ª pós-graduação, estou fazendo TCC. Por quê? Eu não dei crédito àquilo, eu sabia que Deus não me deu espírito de covardia, mas de ousadia, de dinamismo. Isso não é algo para mim só, é para todos aqueles que acreditam na palavra de Deus e que estão perto de Deus. O que você está fazendo com isso que Deus te deu? Com o dinamismo, com a coragem, com a ousadia? Está enterrando, que nem aquele servo mau? Ou você está multiplicando? Quem chega perto de você, vê que você é uma pessoa dinâmica, ousada, corajosa, se sente animado também, você está contagiando e multiplicando esse sentimento. Para isso que você foi chamado. Além da ousadia, além do poder, Deus nos deu espírito de amor. Amor. Eu falei amargura? Amor. E por que tanta gente hoje vive uma vida de amargura? Como tem tido, eu falo isso aqui para vocês não contem lá fora, mas como tem gente chata no mundo? Gente que você chega perto, tem pessimismo, negativismo, está sempre rancorosa, não fala nada de amor, parece que odeia todo mundo, quer explodir o mundo inteiro. Você conhece pessoas assim? Não, é só eu conheço. Gente, é terrível uma pessoa assim. Deus que deu esse espírito de rancor, de ódio e ira? Não, Deus nos deu o espírito de amor. Alguns podem dizer, pastor, você fala assim porque você nasceu num berço de ouro, você não conhece a minha vida, a minha história. Não conheço, mas eu sei que quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa vida recomeça. Ele mesmo diz, tudo se faz novo. Irmãos, eu nasci no berço de ouro, mas quando eu olho para a história do meu avô, era escravo, viu a mãe se suicidar quando tinha em torno dos 6 anos, 6, 7 anos, daí os vizinhos acolheram, alguns parentes, e ele começou a trabalhar como escravo, tinha 2 mudas de roupa, andava descalço para lá e para cá, era cedinho na horta, só saía quando escurecia, literalmente escravo. Um dia, quando você estiver conversando com ele, fala, ô pastor Nirton, você se lembra do carro da meia-noite? Que é um dos traumas da vida dele, porque à meia-noite, quando ele trabalhava como escravo ali em Joinville, passava um carro, que todos falavam o carro da meia-noite, que recolhia as fezes, as patentes ficavam lá fora, embaixo era aqueles latão de metal, e as pessoas faziam os seus dejetos lá, e ele, um menino, 10, 11, 12 anos, era responsável por tirar aquilo, meia-noite, ele tinha que acordar, se sujava todo com fezes, para levar os baldes para fora. Mas ele não deu crédito para isso. Ele
Hoje você conversa com ele, não tem um espírito de rancor, e eu nunca na minha vida vi o meu avô reclamar de uma palha. Pelo contrário, quem chega perto dele está animando, amando, mostrando que Deus restaurou a sua vida. É isso que nós precisamos entender. Deus nos deu espírito de amor. O que você está fazendo com isso que Deus te deu? Alguns pegaram e cavaram um poço e jogaram o sentimento de amor lá dentro. Deus não quer que você faça isso com a sua vida. Irmãos, eu tenho olhado para as famílias, e o casal, né, meu, como é lindo, quando as pessoas estão enamoradas, né, eu que trabalho com adolescente, né, faz alguns anos, gente, que loucura, você tem que segurar, cara, se contém aí, porque senão, eles fazem só loucuras de amor um pelo outro. Eu me lembro, né, na minha adolescência, ligava para a namorada, era horas a fio, né? E se você não cuidar, você se perde nisso. Alguns maridos hoje, né, aqueles que ouviam a namorada falar, horas no telefone, às vezes ela chega para dar uma... No futebol, não. Daí depois, não, agora no jornal, não. Não se conversa daí mais, não tem mais aquele amor. Deus nos deu o espírito de amor e a gente precisa alimentar ele em todas as áreas da nossa vida. Seja a família, seja com os filhos. Como eu tenho visto essa questão do amor pelos filhos se esfriar. Filho é algo lindo, é presente de Deus. Presente de Deus. E os pais, quando estão grávidos, sonham alto com aquele filho, abençoam, vai ser uma criança linda, maravilhosa, abençoada, inteligente. Só que quando nasce, começa a dar os trabalhos de qualquer ser humano, você também deu trabalho. E às vezes aquele amor se esfria, é só maldição para os filhos, só pessimismo, só palavras de destruição. Irmãos, renove a sua mente. Deus chamou você para amar os seus filhos e mostrar isso para eles. Pastor, você não sabe o que meus filhos estão fazendo comigo. Não sei, posso imaginar pelo que eu tenho ouvido aí, um monte de filho ingrato, rebelde, desobediente, mas ame-o, ore por eles, semeie amor na vida deles, porque mesmo que um dia eles estejam no fundo do poço, eles não vão poder olhar para trás e dizer, eu estou aqui porque minha mãe não me amou, eu estou aqui porque meu pai não me amou, me desprezou, me amaldiçoou. Não. E você nunca vai ter esse sentimento de culpa. Não. Seja um propagador do amor. Seja um multiplicador do amor. E você vai ver bênçãos de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Lembrando que amor é atitude. É atitude. Você pega o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama faz alguma coisa. Amor é atitude. Quando eu falo amor, eu falei aqui amor do casal, amor de filho, está mais fácil. A gente ama os nossos familiares. E amar o patrão, e amar o chefe, e amar as pessoas do trabalho, e amar os professores que pegam no teu pé. Gente, nós precisamos ser multiplicador do amor e não coveiro. Ano retrasado, uma professora ali na FURB, claro que eu não vou falar o nome por ética, pegava muito no pé de quem é evangélico e sabia que eu era pastor, mas toda aula trazia uma furada de um evangélico, uma furada de um pastor, Pedi muita graça de Deus, saber o que fazer. Deus colocou no meu coração: não responda na mesma altura, dá um presente para ela. Comprei um livro, fiz uma dedicatória, presenteei ela. Nunca mais ela ficou pegando no pé do jeito que pegava. São atitudes que nós precisamos ter como multiplicadores de amor. E por fim, Deus nos deu o espírito de equilíbrio. Irmãos, você já viu alguém que não tem equilíbrio? Vamos representar com o corpo, Eu ando para cá e para lá porque eu consigo me equilibrar, Agora, você imaginou se eu não conseguisse me equilibrar? Eu dou um passo, caio, dou outro, caio, dou mais outro, caio. Deus não te deu um espírito de desequilíbrio, mas sim de equilíbrio, moderação,
constância. Ou seja, Deus não deseja que nenhum de nós vivamos vida na roda gigante. Um dia está bem, aqui em cima, mas a roda gigante desce, um dia está mal. Em cima bem, embaixo mal. Não é isso que Deus deu para cada um de nós. O espírito de equilíbrio é para que você esteja sempre equilibrado e crescendo, melhorando. E não vivendo uma vida que um dia está bem, outro está mal. Quantas pessoas estão desequilibradas? Gente, não é um exercício muito bom, mas um dia, liga a televisão e assista uns 3 jornais seguidos. Você vai ver só desgraça, só gente desequilibrada. Vai aqui no Detran e pede se eles têm alguns dados, né, alguma estatística sobre briga no trânsito. Briga no trânsito. A briga no trânsito, gente, evidencia o desequilíbrio da nossa sociedade. Ninguém gosta de levar uma fechada, ninguém gosta que alguém encoste no seu carro, mas a partir do momento que a pessoa sai do carro e vai agredir a outra, isso é desequilíbrio. E veja quantos índices de violência e briga de trânsito nós temos em Blumenau e nas cidades todas do Brasil. E não é só jovem, playboyzão, não, é velho, às vezes idosos já de 70 anos, brigando. Se você digitar no YouTube briga de trânsito, vai ver jovem, idoso, até criança que estava junto sai para brigar. O que é isso? Desequilíbrio. Pessoas que não vivem mais conforme a vontade de Deus e com o Espírito que Deus nos deu. Irmãos, e deixa eu falar o porquê disso, abrindo um parênteses aqui. Por que o desequilíbrio? Sabe qual é uma das principais causas do desequilíbrio? Sabem? Pecado. Eu falo sem medo de errar. Uma das principais causas do desequilíbrio emocional das pessoas: pecado. Pecado. É o adultério, é a mentira, é o engano, é o vício. Você começa a ver as pessoas mais equilibradas, o pecado faz parte da vida delas. E se cumpre o que Jeremias tinha profetizado lá atrás para o povo de Israel que andava desequilibrado. O meu povo pecou em 2 maneiras: abandonaram a água da vida e cavaram para si cisternas rotas que não dão água. E daí você começa a olhar para a sociedade e você vê justamente isso. As pessoas abandonando Deus e se alimentando da televisão, se alimentando de Big Brother, se alimentando de muito jogo, de muita diversão, de muita bebida, cisterna rota que não traz um sentido para a vida. Daí o desequilíbrio. Para nós concluirmos, irmãos, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Você acredita nisso? Se coloque em pé. O nosso padrão sempre é o Senhor Jesus. Você não pode olhar para a vida das pessoas, às vezes estão ao seu redor, mas tudo bem, a minha vida não está 100%, mas estou melhor que fulano, melhor que ciclano. Olha para Jesus e tenta andar conforme Jesus. Mas escute aqui o recado de Deus para você. Você se lembra da história inicial que Jesus contou? 3 servos, os 3 receberam alguma coisa do seu Senhor. Nós somos servos de Deus e Ele nos deu o dom da vida. E a pergunta que eu iniciei, eu faço agora para você: como você tem gasto a sua vida? Como você tem gasto a sua vida? As pessoas que estão perto de você, vê você uma pessoa corajosa, ousada, dinâmica, ou uma pessoa covarde, medrosa? As pessoas que estão perto de você, vê você uma pessoa amorosa? Alguém que é gostoso de estar, que tem palavras agradáveis para dizer, que é educado? Ou alguém que só tem coisas negativas, só ódio, rancor, ira? Você tem vivido uma vida equilibrada? Ou você um dia está bem e outro está mal? Um dia você parece a melhor pessoa do mundo, no outro dia você quer destruir o mundo. Deus te deu esses espíritos. Não enterre, mas multiplique. As próximas gerações estão vindo aí. Os teus filhos estão olhando para você, os teus netos estão olhando para você. Eles podem olhar para você e dizer: eu quero ser igual ao meu pai, ousado, corajoso, ama minha mãe, me ama, cuida da nossa casa, vive sempre de bem com a vida. Ou ele vai olhar para você e dizer: nunca mais eu quero ficar perto desse homem, não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à minha mãe.
O Cleito disse uma grande verdade hoje: todos os dias, todos os momentos, todos os minutos nós fazemos escolha. Você fez uma escolha de não sair ainda, de ficar aqui me ouvindo. Você vai fazer uma escolha quando alguém estiver ali trancando o teu carro. Você vai fazer uma escolha quando chegar em casa com os teus filhos, com a tua esposa. Você vai ter uma escolha amanhã com o seu chefe. Escolha ser representante de Cristo. Escolha exercer o que Ele te deu e seja um multiplicador desses talentos. Não se esqueça de uma coisa: quem nos deu foi Deus. Quanto mais distante de Deus você estiver, menos coragem e ousadia, menos amor e menos equilíbrio você terá. Portanto, abrace Deus, escolha Deus, ame ler a Bíblia, ame orar e seja um servo bom e fiel. O meu desejo é que não apenas eu, mas que Deus possa olhar para cada um de nós: esse multiplicou o amor que eu dei, esse multiplicou o dinamismo que eu dei, esse multiplicou o equilíbrio que eu dei. Servo bom, servo fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Recebe essa palavra? Feche seus olhos e vamos orar. Deus, nós ouvimos aqui a Tua palavra, Senhor, e somos muito gratos, Pai, pela Tua grande mensagem, essa história fantástica que nos ensina a sermos multiplicador de tudo o que Tu tem nos confiado. Deus, que nós não venhamos enterrar o amor que Tu mostraste por nós, mas que nós venhamos realmente a cada dia mostrar às pessoas que nos cercam, amar nosso marido, amar nossa esposa, amar nossos filhos, amar nossos companheiros, colegas, chefes. Deus, que nós venhamos ser pessoas ousadas e corajosas, e não vivermos com espírito de covardia, se conformando, Senhor, com frustração, com pouco. Senhor, e nos ajuda a ser equilibrados e a multiplicar equilíbrio no mundo, Senhor, que vive todo desequilibrado e sem sentido. Que nós venhamos, Senhor, estar perto de Ti e sermos propagador dessa luz que emana da Tua face. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.